Olá, 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 galera que vai fazer o concurso dos Correios, meus alunos, meus futuros alunos. Hoje vamos analisar 3 questões fundamentais de classes de palavras. Vem comigo, professor Andrezão com vocês. IBFC. Assinale a alternativa correta em que a palavra em destaque exerce o papel de substantivo. Galera, nós sabemos que o substantivo é a palavra que mais aparece aqui em termos de IBFC. Parece muito ser substantivo. Claro que para dominar o substantivo tenho de dominar também o adjetivo e o advérbio. Tudo veremos. Primeiro tópico, o substantivo na língua portuguesa, galera, geralmente ele vem marcado por um artigo. O artigo é o principal determinante do substantivo no português. Claro, poderá ser marcado por um artigo, pronome, numeral, adjetivo, mas é o principal. Letra A. Não ouvi direito o que eles disseram. Pessoal, olha só, o que eu disse? É importante que saibamos o substantivo? É, mas é muito importante também que saibamos o que é o advérbio. Na língua portuguesa, o advérbio, o primeiro tópico, ele é invariável. O segundo tópico, a referência do advérbio poderá ser um verbo, poderá ser, pessoal, um adjetivo, ou poderá ser um outro advérbio. Já vou explicar tudo. E por fim, pessoal, o advérbio ele vai representar uma circunstância, vai indicar uma circunstância. Falhou aqui? Deu. Então, não ouvi direito. Esse direito está indicando uma circunstância de modo do verbo ouvir. Não ouvi direito. Maria não ouviu direito. João não ouviu direito. Nota, ele não é variável. Se fosse João fala direito, também não é variável. Maria fala direito. Então, isso é advérbio. É invariável. Ponto número 1. Se refere ao verbo. Ponto número 2. Se refere ao verbo ouvir. Tá ali. E circunstância de modo. Portanto, o que eu tenho na letra A é advérbio. O lado direito já muda tudo. Aqui nessa construção, a palavra lado é um substantivo marcado pelo artigo o lado. Direito está caracterizando, pessoal, o lado. O que caracteriza substantivo na língua portuguesa é adjetivo. Então aqui eu já tenho um adjetivo. Por enquanto nada. Reclamava que seu pé direito também está caracterizando qual pé? Pé direito, pé esquerdo. Portanto, aqui o seu é substantivo, é o pé. E direito, pessoal, é o adjetivo do pé. Depois, você não tem o direito de agir dessa maneira. Nota. O artigo o, pessoal, está marcando a palavra direito como substantivo. Você não tem o direito. Tá aqui. Foi o que eu disse. A principal forma de marcar substantivo é com artigo. Não é a única, mas é a principal. Dinamarca é o teu gabarito. E por que não é Equador, professor? Ela fez direito o seu trabalho. Aqui, pessoal, esse direito novamente é um advérbio que se refere à forma verbal fez, indicando uma circunstância de modo. Portanto, pessoal, Dinamarca realmente a primeira questão aqui da IBFC. Analisa comigo a segunda questão da IBFC. Observa. Observe os termos respectivamente sublinhados e assinale a alternativa correta. Objetos que só existem na tela, se é pronome relativo, conectivo, preposição. A nova vocação dos computadores, se é substantivo, adjetivo, verbo, substantivo. Numa relação tão visual, tão, se é advérbio, advérbio, conectivo, verbo. E por fim, quem vê a brincadeira de fora vai enxergar. Locução verbal, locução adjetiva, locução adverbial, locução verbal novamente. Pessoal, primeira coisa. Objetos que existem na tela. Na língua portuguesa, sempre que vocês conseguirem trocar o que? Por o qual, ou flexões, o qual, os quais, a qual,
as quais significa que o que, pessoal, é um pronome relativo. Então, quando eu conseguir trocá-lo por o qual ou flexões, ele é um pronome relativo. Objetos que só existem na tela. Objetos os quais. Sim, eu consegui. Os quais. No momento que eu consigo, ele é pronome relativo. Depois, a nova vocação dos computadores. Cuidado. Aqui vocês têm o artigo A. Mas o artigo A não marca a palavra nova. Não é a nova dos computadores, é a vocação. Então, o artigo A marcou vocação como substantivo. A palavra nova que aqui está caracterizando a vocação, é adjetivo. Tá bem? Então, vocação, que está em negrito, é o substantivo. Numa relação tão visual e emocionante. Pessoal, relação é um substantivo, marcado pelo artigo indefinido uma. O que é numa? Em mais uma. Tão visual e emocionante. Esta palavra visual aqui, vou colocar em azul, é um adjetivo de relação. Relação visual e relação emocionante. Aqui também é um adjetivo. Muito bem, professor, e o que é o tão? A palavra tão, primeiro, é invariável. Poderia ser relações tão visuais. Não tem variação. Olha só, pegando aqui, ó, pegando o que já vimos antes. Ela é invariável. Neste caso, a palavra tão se refere ao adjetivo. O tão está intensificando, pessoal, visual e emocionante. Tão visual, tão emocionante, indicando uma circunstância de intensidade. Portanto, o tão funciona como advérbio. E na última, quem vê a brincadeira de fora vai enxergar. Galera, aqui nós temos uma locução verbal. O que é uma locução, professor? É quando eu tenho duas ou mais palavras relacionadas. Uma locução verbal, eu terei dois ou mais verbos relacionados. E na locução verbal, por exemplo, eu poderia colocar também a forma simples que não é de locução. Enxergará. Está aqui, tá? Então, isso é uma locução verbal. A locução adjetiva. A locução adjetiva é quando eu tenho assim, ó, por exemplo, homem de coragem. O que acontece aqui? Ó? O de coragem são duas palavras que estão caracterizando o homem. Isso aqui é uma locução adjetiva. Eu poderia, inclusive, trocar por homem corajoso. Tá aí. E uma locução adverbial. Por exemplo, pessoal, se eu coloco assim, ó, saiu às pressas. Às pressas é uma locução adverbial. Indica para nós aqui, pessoal, o modo como saiu, como se fosse saiu apressadamente. Muito bem. Então, ali, pela sequência, pessoal, é pronome relativo. Depois é substantivo, vocação. Depois é advérbio, o tão, e locução verbal. Letra A é o gabarito da questão IBFC. Galera, vem comigo agora para a questão número 3. Observa. Acoplado a um computador, esse visor cria imagens baseadas num programa e dá à pessoa a ilusão de que está no ambiente projetado na tela. Assinale a alternativa correta em relação aos termos assinalados, respectivamente. Começa comigo, pessoal. Acoplado é um verbo no particípio. Ô, senhor, o que é particípio? O particípio, pessoal, ele termina em ado e termina em ido quando é regular. Comprar, comprado, falar, falado, vender, vendido, vencer, vencido. Então, existe o verbo acoplar, que eu formo o particípio acoplado. Então, acoplado é um verbo no particípio passado. Isso, o nome é particípio passado, tá? Muitos nem chamam mais, só chamam de particípio. E pode ser entendido como inserido, ajustado, ó, acoplado a um computador, inserido a um computador, ajustado a um computador. Correta, pessoal. Esse é um pronome possessivo. Não, esse é um pronome, isso tudo bem. Mas ele é um pronome demonstrativo.
demonstrativo. Lembra, galera? Nós temos os pronomes demonstrativos, esse, essa, isso, este, esta, aquele, aquela, aquilo, e pronomes possessivos. O que é possessivo, professor? Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Isso é possessivo, então aqui está errada. A crase caracteriza a união de uma preposição com o artigo. Pessoal, quando nós temos o acento grave, que indica a ocorrência de uma crase, uma fusão, essa fusão é a marca de A mais A, mas, respectivamente, o primeiro A é uma preposição e o segundo A é um artigo definido feminino. Então, aqui, ó, dar, o verbo dar, pede a preposição a e pessoa, que é um substantivo feminino, pede o artigo a. Por isso que a mais a deu a crase, que significa fusão. Então, o pessoal está correta. Preposição com artigo perfeita. O na é a contração da preposição em mais o artigo a. Perfeito. No português, pessoal, existe a contração. A contração é quando há uma perda. Isso aqui se chama contração. E quando não há perda, por exemplo, a mais o, que dá ao, não perde nada, é uma combinação. Combinação. Então vamos lá. O que é uma contração? Quando eu unir uma preposição a um artigo ou a um pronome e houver uma perda. De mais a, da, contração. O que é uma combinação? Quando eu unir uma preposição... Desculpa, o que é uma combinação? Quando eu unir uma preposição mais um artigo e não houver perda. Então tem que cuidar também essa historinha aí da IBFC, pessoal. Portanto, é 1, 3 e 4. Letra C é, galera, o teu gabarito. Pessoal, eu sempre digo, se você ainda não é nosso aluno, venha ser nosso aluno. Venha ser. Vamos nos preparar com muito afinco. Por quê? Porque aqui nós não temos apenas a teoria. Nós temos a teoria mais 320 questões corrigidas da IBFC, nesse modelo aqui. Tá? É nesse modelo que eu corrijo as questões, explicando por quê. Não é uma simples correção, não é A, não é B. Não, eu vou explicando ponto a ponto, alternativa por alternativa, o porquê das alternativas, que o teu crescimento é inacreditável fazendo questões. Temos todo o curso teórico? Temos, mas nós temos também 320 questões separadas por assunto IBFC. Faça o convite, vai lá sem compromisso, pessoal, dá uma olhada lá no nosso site. Beijo no coração, professor André Zé com vocês.